Fala pessoal, aqui agora vamos aprender sobre o contas a receber. Bom, contas a receber é equivalente ao contas a pagar, só que de polo trocado, né? A gente lá no contas a pagar a gente subtrai, né, nas transações, e aqui no contas a pagar, no contas a receber a gente adiciona nas transações os valores, tá? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui no módulo financeiro. Assim como no contas a pagar eu preciso que eu tenha contas no plano de contas a pagar, né, de despesas, para o contas a receber eu preciso de contas de receitas. A gente já viu isso no treinamento de plano de contas, então eu nem vou passar por aqui. Vamos ao contas a receber. Eu vou mostrar aqui como é que a gente faz os lançamentos do contas a receber aqui no sistema. Então, sempre quando eu entro no Trinity, ele mostra nesse formato de grid, onde eu consigo localizar aqui todos os contas a receber que estão cadastrados no sistema, no caso 23. Posso pesquisar, eu posso criar filtros avançados para pesquisar somente o que eu tenho para pagar hoje, este mês, este ano e assim por diante. Mas vamos direto ao lançamento. Primeiro ao lançamento manual aqui, como é que a gente faz. Então eu clico nesse sinalzinho de mais para incluir um contas a receber. Seleciono quem é o cliente. Então vamos colocar aqui empresa XPTO como cliente. Para quem não é do módulo de advocacia, não vai ter esse campo processo, né? Esse campo processo é para eu vincular uma receita a um processo, ao processo da área advocatícia, né? Que não é o caso agora. Depois eu vou entrar nos detalhes, depois eu tenho um treinamento específico para quem é da área de escritórios de advocacia para falar sobre o financeiro voltado para escritórios de advocacia, tá bom? Então aqui o número do título. O número do título pode ser o número da nota, né? Ou um número qualquer que você queira colocar aqui para que você possa lembrar sobre esse recebimento no futuro, tá? O portador também você pode selecionar aqui qual é o portador que você pretende fazer o recebimento. Vamos colocar aqui na Caixa Econômica. Qual é o plano de contas, qual é o tipo de receita que você está recebendo, né? Vamos supor que seja uma receita sobre as vendas. O histórico, você vai colocar aqui é o plano de contas, né? O histórico, vamos colocar aqui, receita sobre venda de software, por exemplo. Posso colocar qualquer coisa, né? Lembrando que o portador e o plano de contas, ele poderia vir automático, desde que no cadastro de clientes, aqui, no cadastro de clientes, eu já vinculasse esse cliente ao portador específico, tá? Então, lá no cadastro de lead contas, assim como fornecedor, se eu quiser lá, tem os parâmetros, né, de portador e de plano de contas para que eu possa já deixar pré-configurado, tá? Uma descrição, eu posso colocar uma descrição maior aqui para contas a receber. Caso tenha um contrato vinculado a esse contas a receber, eu posso já vincular aqui, né? Se esse contas a receber veio automaticamente de um contrato, e no Trinity tem um módulo de contratos, né? E aí ele já vai vir preenchida essa informação, não é o nosso caso. Então, competência. O mês de competência e o ano de competência, ele vai sempre carregar um padrão da data da emissão. Então, se eu coloquei que a data de emissão é 20/11/2023, ele vai colocar competência o mesmo do mês e o ano o mesmo do ano. Eu posso trocar? Posso colocar de competência 10, tá? Então, uma conta de luz que o vencimento que eu recebi, que a data da emissão foi agora, sei lá, dia 20/11, mas eu estou fazendo pagamento referente ao mês anterior, né? Normalmente, sempre vai concordar, né, o mês e o ano com a data da emissão, com o mês e o ano da data da emissão. A data do vencimento, eu vou colocar aqui que eu vou receber, tenho que pagar no dia 24. A situação do título, que também é um campo, essas situações, ela traz, o Trinity já vem com um padrão, com esse padrão aqui já pré-cadastrado,
mas você pode, obviamente, alterar essa nomenclatura ou criar novos clicando aqui no sinalzinho de mais, tá bom? O valor que eu vou receber, então, lembrando que aqui, como a gente está lidando com contas a receber, essa situação aqui é até mais evidente para boleto, o próprio Trinity, se você gerar um boleto a partir do sistema, ele já vai mudar automaticamente essa situação aqui para boleto, tá? E depois, se o boleto não for pago, você protestar, você pode ir trocando essa situação aqui, tá? Em carteira significa que ele está pendente para receber, boleto e assim por diante. Vamos lá, vamos colocar um valor de R$1.000 de recebimento. Aqui, igual ao contas a pagar, eu posso colocar a multa em percentual ou em valor. Eu posso escolher aqui qual é o tipo da multa, se eu quero colocar em percentual ou valor. O tipo dos juros também, em percentual ou valor. Aí eu preencho qual é os juros que eu quero aplicar aqui, no caso de atraso. E se caso eu tiver algum tipo de desconto também em percentual ou em valor, tá? Nesses campos aqui, antes do vencimento aqui, é se eu quero cobrar esse desconto, essa multa, por exemplo, a multa após quantos dias do vencimento. Então, um dia após o vencimento eu já quero começar a cobrar a multa, ou 5 dias após, eu posso colocar, tá? E o desconto também, o desconto quantos dias antes. Então, se ele pagar com 5 dias antes, um dia antes, eu já quero dar o desconto para o cliente referente ao valor que ele vai pagar, tá? Nesse caso, eu vou deixar em branco aqui e vou salvar. Esse é o primeiro exemplo que eu quero utilizar, que é um título simples, né, de contas a receber, que eu criei aqui. E aí basta eu clicar na opção baixar conta, né? Então, aqui os botões aqui, se caso eu quisesse fazer a baixa desse título já na hora. Se eu clicar aqui na lupinha, agora vocês vão ver que eu tenho esse lançamento. Vamos pegar aqui a data de data de hoje. Vamos filtrar aqui pela data de vencimento, pela data de emissão. Vamos pegar a data de emissão igual a hoje. Pesquisar, vai aparecer só o meu título aqui, ó. Então eu acabei de lançar. Ele está aqui. Se eu quisesse fazer a baixa, tem duas formas de fazer aqui dentro do Trinity. Eu posso dar duplo clique, clicar na opção baixar conta aqui, ou eu posso aqui no momento onde ele está em grade, se tivesse vários aqui, eu marco essa opção aqui e seleciono a opção baixar aqui também, tá? Então, e eu posso também alterar o portador, se caso não for o banco Caixa. Eu posso excluir esse título. Então essas são as ações em lote que eu posso fazer no Trinity, tá? Então se tivesse vários títulos e quisesse baixar todos que estão em aberto, eu poderia baixar todos de uma vez, apenas marcando aqui todos e clicando na opção baixar, tá? Eu vou executar aqui na opção baixar para vocês verem como é que funciona. Ele vai trazer aqui o título para mim, confirmar, quero baixar individualmente, confirmar, ele já fez a baixa do título aqui. Com a data da baixa ele vai trazer a data de hoje. Se eu precisasse alterar essa data da baixa, eu estou fazendo retroativo, eu poderia alterar essa data aqui. E também a forma de recebimento, se for em dinheiro, cheque ou cartão, tá? O sistema permite as 3 formas. Vamos fazer a baixa em dinheiro, tá? Baixar aqui. Então essa é a primeira forma de recebimento aqui. O título ficou quitado. Então se eu olhar agora meu título, não pesquisar com a mesma condição, agora aqui o título já aparece quitado. E obviamente nos relatórios financeiros lá de contas a receber, também vai sair todos os títulos pagos já com essa questão. Agora eu vou fazer um lançamento de contas a receber para receber em 3 parcelas, tá bom? Vamos ver como é que faz. Clico no sinalzinho de mais, seleciono o cliente. Vamos selecionar o mesmo cliente aqui. Processo, se eu quisesse vincular um processo. O número do título. O número da fatura. Por que tem número do título e número da fatura? Então, o número do título, se ele for em parcelas, vocês vão ver lá, se for 3 parcelas, ele vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 de um,
barra 1, 1, 2, 3, 4, 5, barra 2, 1, 2, 3, 4, 5, barra 3. E o número da fatura permanece constante, 1, 2, 3, 4, 5. De tal forma que eu posso depois pesquisar pelo número da fatura que ele vai trazer os 3 títulos, ou especificamente a fatura de barra 2, quando eu clicar lá na pesquisa e quiser pesquisar pelo número do título específico, a parcela 2, tá bom? Então é por isso que tem 2 campos nesse sentido. Qual é o portador que eu quero? Aqui está com um pauzinho aqui, mas é nessa base de demonstração que quando eu seleciono o outro portador aqui, ele apaga o lead conta. Mas na versão atual do sistema isso não está acontecendo, tá? Plano de contas, vamos selecionar aqui então o recebimento aqui de vendas novamente. Então foi uma venda. E aí eu vou colocar a data do vencimento. Eu vou colocar, vamos supor que seja dia 30 do mês. E vou colocar R$3.000, tá? R$3.000. Só que agora eu vou parcelar. Então, igual no contas a pagar, eu vou clicar nessa botão gerar parcelas. Ele vai perguntar se é em dia fixo ou dias corridos. Então eu posso, se fosse dias corridos, ele faria o seguinte. A primeira parcela, qual a carência para a primeira parcela? Então se o vencimento é no dia 30 do 11, eu posso deixar a carência a 0, ele vai cobrar no dia 30 do 11. Ou se eu quisesse colocar 30 dias do dia 30 do 11, o sistema ia colocar só dia 30 do 12 a primeira parcela, tá? E aí os dias entre as parcelas. Então se for de 10 em 10 dias, se for de 30 em 30 dias, então aqui ele já vai trazer 30, considerando que a parcela seja mensal, ok? E aqui iniciar na parcela 1, se caso eu tivesse já pago uma, poderia iniciar na parcela 2. E caso aqui a quantidade de parcelas que eu quero dividir esse valor de R$3.000. Então isso aqui é bem importante. Sempre que você for dividir em parcelas, o valor que você vai colocar aqui é o total, tá? E depois o sistema divide esse total pelo número de parcelas que você colocar aqui. Então vamos supor que eu seja em 3 parcelas, ele vai já fazer a conta e vai colocar aqui, ó, valor da parcela R$1.000, valor total R$3.000. Então são 3 parcelas de R$1.000, tá? Esse mês e ano de competência igual a vencimento é para que a competência fique igual à data de vencimento. Então, por exemplo, se eu deixar isso aqui desmarcado, vamos pegar esse exemplo em especial. Ó, a primeira parcela é dia 30 do 11. Então, a competência, se eu deixar desmarcado, tanto para a parcela do dia 30 do 11, 30 do 12 e 30 de janeiro de 2024, todas elas vai ter mês e ano de competência 11 de 2023. Então, se você quer considerar que você comprou, por exemplo, um computador e parcelou ele em 3 vezes, na verdade aqui é uma receita, desculpa, mas você quer considerar que a receita é de R$3.000, entrou, é desse mês essa receita, e você quer considerar a competência desse mês, então você deixa isso aqui desmarcado. Os R$3.000 vai entrar nos relatórios de competência e ano como sendo 3.000 nesse mês. Se você quer que o sistema calcule no regime de caixa, então você vai marcar essa opção, ele vai trocar o vencimento pelo mês e ano do vencimento, ao invés de ser pela data de emissão, tá bom? Eu vou fazer os 2 exemplos para vocês entenderem aqui. Eu já fiz isso no módulo de contas a pagar, mas vou repetir aqui no módulo de contas a receber. Então, eu clicando em gerar sem marcar, você vai ver que ele dividiu aqui, ó, a parcela dia 20 do 11, 20 do... Por que 20? Espera aí. Aqui... Ah, porque eu deixei dias corridos. Eu quero deixar em dias fixos, dia 30, tá? Dias fixos, todo dia 30 e a primeira parcela é no dia 30 do 11 mesmo. Beleza? Então, vou gerar aqui, agora já mudou. Então, 30 do 11, 30 do 12, 30 de janeiro. Então, os vencimentos vão estar no mês certo. Só que o mês e ano de competência aqui, ó, vai ser tudo mês 11, tá? Então tem relatórios que se eu puxar pelo mês e ano de competência, ele vai sair R$3.000 em novembro, tá? E
no relatório de contas a receber, ele vai sair no mês 11 1.000, no mês 12 1.000 e no mês de janeiro 1.000 também, tá? Agora vamos supor que eu quero que ele considere o mês e ano de competência igual ao mês e ano do vencimento. Como é que eu faço? Então é só vir aqui e marcar essa opção aqui. Quando eu der um gerar, ele vai mostrar então separado. Então mês 11, ó, concorda, tá? O 11, o mês 12 e o mês 1 de 2024. E aqui o ano também concorda com a data de vencimento. O mais usual que é o mais usual. Vocês têm que pensar aí no teu financeiro como é que você quer fazer a gestão disso aí, tá? Tem que entender os conceitos. Outra coisa que muda aqui no sistema é essa opção aqui, ó, do título. Lembra que eu falei do número do título e o número da fatura? Então o número do título ele ficou 1, 2, 3, 4, 5, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Então isso aqui é como se fosse parcelas, né? Então a parcela 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Caso eu não queira dessa forma, dá para fazer. No sistema é só vir aqui, ó, identificar a parcela. Se eu marcar aqui como não e der um gerar, você vai ver que ele não vai mostrar a opção, tá bom? Aqui no contas a receber. Então você escolhe como você quer fazer. Eu vou colocar, eu gosto sempre de identificar o número de parcela. Então vou clicar aqui em gerar e vou salvar. Pronto, ele já vai carregar isso aqui lá para o meu contas a receber, tá? Então agora, ó, filtrando pela data de hoje, eu tenho aqui, ó, 4 títulos, um que já está quitado e 3 que estão em aberto, beleza? Então só demonstrando novamente como é que faz para fazer a baixa em lote, né? Você marca os dois aqui, por exemplo, se eu quisesse baixar esses 2 títulos de uma vez só, eu marco esses dois, venho na opção aqui, operações baixar, dou um baixar, não marco essa opção aqui de baixar individualmente, senão ele vai abrir um por um para eu poder mudar o caixa e o plano de contas. Eu vou dar só um confirmar aqui, pronto, ele já quitou esses 2 outros títulos, tá? E a baixa manual, caso vocês queiram entender, dou duplo clique aqui, clico em baixar conta, o sistema vai abrir para eu selecionar a data da baixa e o tipo de baixa. E aqui eu não vou alterar nem portador nem plano de contas, vou dar um baixar contas aqui e pronto, ele quitou também esse último título, tá? Aqui não está aparecendo porque a tela já estava aqui quando eu dei duplo clique. Então é só eu atualizar essa tela aqui, ele já vai aparecer aqui como quitado agora, tá? Como é que eu faço, Marcos, para estornar caso eu tenha feito uma baixa equivocada? Então basta eu dar duplo clique aqui, e agora não tem como fazer em lote, eu tenho que fazer um por um. Eu seleciono qual que eu quero, estornar, clico, aqui já está com o tipo quitado, eu clico em baixa de conta e clico na opção excluir. Confirma a exclusão da baixa? Sim, ele vai estornar então essa baixa e vai voltar a ficar com o título em aberto, tá? Outra coisa que eu quero mostrar é que também ele permite que eu emita aqui, ó, na baixa de conta, um recibo. Então basta eu clicar aqui nessa impressorinha e o sistema vai abrir um recibo de contas a receber, caso eu precise pedir para o meu cliente assinar esse recibo de contas a receber, tá? Então recebi aqui, no caso, está para o módulo de advocacia, né? Recibo de honorários advocatícios. Então, recebi da empresa XPTO, R$1.000, tal, e nós assinamos aqui como recebi esse dinheiro, caso o cliente exija esse recibo aqui, tá? Muito bem. Outra coisa que agora o Trinity tem possibilidade de fazer, ele tem uma integração com o sistema ASAS, né, que é um sistema de terceiro, que permite a emissão da nota fiscal do cliente, tá? Então, para o cliente. Então, eu posso, a partir de um contas a receber, gerar uma nota fiscal, tá? E vice-versa, eu posso emitir uma nota fiscal e gerar um contas a receber. Não falaremos disso nessa aula, mas é só para vocês não ficarem curiosos em relação a esse botão que está aqui no sistema. Tá bom, outra coisa que é possível fazer, então,
vamos puxar a nossa lista de contas a receber aqui, vamos pegar um título que está em aberto. O título que está em aberto, além de eu gerar nota fiscal, eu também posso gerar um boleto para ele, tá? Então basta eu clicar aqui no botão gerar boleto. Ele vai perguntar se eu quero gerar boleto para todas as parcelas não quitadas, né? E se eu quero notificar o meu cliente da geração desse boleto, tá? Então eu vou dar aqui um sim. Ele vai, no caso eu não tenho um layout para o banco da Caixa Econômica, mas ele já emitiria o boleto aqui bem bonitinho para nós. E aí quando o cliente pagasse, o sistema faria a baixa automática desse valor aqui no nosso sistema de gestão financeira, tá? Então é isso em relação a contas a receber. Aí você tem aqui em relatórios, dentro do Trinity, todos os relatórios estão dentro desse item relatórios. Aí para você selecionar o relatório do módulo específico, você clica no tipo, vai escolher contas a receber, por exemplo, e aí você tem 3 layouts de relatório, você escolhe o que for mais adequado para aquilo que você precisa. Então aqui contas a receber dos clientes, aqui de forma sintética e aqui de forma analítica por duplicado. Então vamos escolher esse aqui, por exemplo. Ao selecionar uma opção, ele vai abrir uma caixa de filtros, né? Então um bloco de filtros. Os filtros dentro do Trinity funcionam de que maneira? Sempre que eu deixar em branco ele traz tudo, sempre que eu preencher ele vai estar filtrando dentro daquele critério que eu acabei de colocar aqui, tá? Então estabelecimento, como o Trinity é multiempresa, eu posso escolher um estabelecimento específico, somente o atual ou todos os estabelecimentos. Então eu quero contas a receber de um estabelecimento específico, ou quero todos os contas a receber do atual ou de todas as empresas que eu tenho cadastradas. Nessa base eu só tenho uma empresa cadastrada. A mesmo se dá para o cliente. Eu quero contas a receber de todos os clientes, quero contas a receber de um cliente específico. O tipo de data que eu quero considerar para esse relatório aqui, na hora que eu colocar esses parâmetros aqui, ó, de data de início e data de término, data de início e data de término em relação a qual critério. Então pode ser pela data de lançamento, que é o dia que eu lancei, a data da emissão. Qual a diferença de lançamento e emissão? Eu posso ter lançado um contas a receber hoje com data de emissão de ontem. Então, o lançamento seria a data de hoje e a emissão seria a data de ontem, tá? Por vencimento ou por pagamento. Então, se eu quero saber quando que eu paguei uma determinada, todos os pagamentos que eu fiz no mês de outubro, por exemplo, eu posso selecionar pelo pagamento. Se eu quero saber o que eu tenho para receber nos próximos meses, eu pego pelo vencimento, tá? Então aqui vamos pegar tudo que tem no mês 11, do dia 1 de novembro a 30 de novembro. Eu posso selecionar um portador específico ou selecionar todos os portadores. Eu quero saber tudo que eu tenho para receber apenas no que eu tenho que receber na Caixa Econômica, ou, por exemplo, porque eu preciso de um dinheiro lá para fazer um investimento, eu quero saber quanto que eu vou receber até o final do mês naquele banco. Ou todos os bancos, tá? Criado por, aí quem é o responsável, se eu quero todos os títulos que quem lançou foi eu, e assim por diante. Considerar os títulos abertos, quitados ou todos, então quero só que estiver em aberto, então é uma opção. Considerar clientes ativos, inativos ou todos, eu quero só o contas a receber de clientes ativos. E a situação, qual a situação do título? Eu quero de qualquer tipo de situação ou só específica, todas as que tiver com status de protestado, por exemplo, tá? Então, no caso aqui, eu quero todas. E aí, razão, se eu quero que na hora da impressão do relatório ele imprime por razão social, pelo nome fantasia do cliente. Isso também se eu quero filtrar por um tipo de rúbrica do plano de contas, né? Então, eu poderia puxar todo contas a receber, cuja a rúbrica que eu classifiquei lá no contas a receber seja honorário, ou seja, vendas, tá? Se eu deixar todos, então ele vai puxar todos. E aí clicou em gerar, o sistema vai criar o relatório para vocês, tá?
Às vezes, olha, eu não trouxe nada, acho que não tem nada em aberto no mês 11. Vamos aumentar aqui, como eu coloquei em aberto, ó, se eu colocar todos, ele vai trazer aqueles quitados que a gente fez, ó, no mês 11. Às vezes, na primeira vez que você imprimir o relatório, esse relatório em PDF, pode acontecer o seguinte, de o sistema do teu navegador bloquear o relatório. Ele vai aparecer aqui, ele não vai imprimir nada e vai aparecer aqui bloqueado. Aí é só você clicar e dizer que é confiável esse PDF, permitir, e aí imprimir de novo, o sistema vai imprimir aquilo que você precisa, tá bom? Bom, na próxima aula eu vou explicar para vocês a parte de automação de boletos do Contas a Receber, ok? Valeu, até a próxima.